coisa boa, entre muitas, da pregação expositiva é que a pregação expositiva ela produz justamente aquele jargão que nós brasileiros estamos tão acostumados, que é pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, muitas vezes nós estamos nos deparando com essas exposições e ficamos às vezes, e agora vou ter que falar isso aqui, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está ali, precisa ser dita. Só que, via de regra, o que acontece também é que, no momento em que essa igreja está sendo exortada, o ministro, ele também está. Então, este é o momento em que o pastor reluta, muitas vezes, em pregar, mas isso só é possível porque a pregação expositiva, assim, nos empurra, nos impulsiona. Então, hoje, isso aqui lidará um pouco sobre pastores, sobre os ministros, como nós devemos enxergar estes ministros. Certamente, hoje, por causa do mundo, por causa de tantas outras coisas, nós temos visto que a percepção em relação aos pastores, ela também está deturpada. Então, a realidade dessa igreja, nós já vimos aqui em 6, 7 mensagens, estava distorcida, e não diferente também a visão dos pastores. Interessantemente, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai corrigir isso. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel, ela exorta, ela corrige, ela restabelece a nossa forma de enxergar o mundo, a realidade, a nós mesmos, os outros, a igreja, o mundo, os relacionamentos, absolutamente todas as coisas. Quem dera, problemas como esses tenham ficado apenas na igreja de Corinto. Nós vemos que o problema ele permanece nas igrejas, porque o problema não está naquilo que a Bíblia diz, mas na nossa forma de interpretá-la. No dia 22 de junho de 1750, um dos maiores teólogos da história foi demitido da sua igreja após pastorear esta igreja por mais de 2 décadas. E uma votação simplesmente esmagadora, registrada como 230 votos contra 23, que vota a saída desse pastor. E a razão desta demissão se dá porque ele recusou-se a flexibilizar a Santa Ceia para não crentes, uma prática defendida pela igreja. O nome deste teólogo, deste pastor, é Jonathan Edwards, que havia chegado em uma conclusão simples, entretanto difícil. A igreja não pertence a homens, mas a Cristo. E os ministros, eles não são donos da mesa do Senhor, mas são administradores fiéis. Então, para ele, a fidelidade era mais importante do que a aceitação da sua congregação. E a obediência a Cristo mais importante do que permanecer em um cargo. Então, aquela igreja também havia julgado, avaliado este pastor por meio dos critérios humanos. Eles criam piamente que os crentes deveriam tomar a ceia junto com aqueles que eles chamavam de meia aliança. Uma grande discussão que houve aqui naquele período, onde não crentes também participavam da Santa Ceia, uma tradição que havia sido estabelecida pelo seu avô, que era pastor desta igreja. Então a igreja agora julga aquilo que é certo e errado por meio de um costume, então por meio de uma pressão social, por meio de uma tradição que havia sido deixada naquela igreja. Mas Jonathan Edwards, ele entende algo que muitas vezes os pastores esquecem. O ministério, ele não é definido pela opinião da igreja, mas pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente esse tema que o apóstolo Paulo irá tratar do verso 1 ao 5. A igreja, ela permanece fiel ao evangelho quando ela reconhece que os ministros são servos de Cristo e exige fidelidade da administração do evangelho. Além disso, confia exclusivamente no julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ela deve reconhecer que os ministros são servos de Deus
exigir a fidelidade na administração do Evangelho e confiar no julgamento do Senhor. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele mostra que os ministros eles devem ter uma característica. Eles não devem ser exaltados, mas eles devem ser reconhecidos como servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós veremos no primeiro ponto. A igreja deve reconhecer que os ministros são servos de Cristo, no verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, se você observar, este capítulo 4, ele começa com um assim, pois. Indica exatamente a conclusão daquilo que nós vimos na semana passada. Paulo ele está resumindo o seu argumento que ele havia desenvolvido no capítulo 3. E ele então explica que estes líderes eles são cooperadores na obra de Deus. Ele explica também que eles são construtores sobre o fundamento de Cristo. E aponta agora para a percepção correta do ministério. O que é um ministério? O que deve ser um pastor? Então nós veremos que a igreja ela deve reconhecer que os ministros eles são servos de Cristo. Interessantemente, a palavra ministros, aqui a palavra grega para essa, a palavra hyperetas, ela tem um termo muito, muito interessante, porque ela era usada naquele período para aquele homem que era chamado de remador, aqueles homens que eram colocados no porão do navio para estar remando aquele navio, muitas vezes utilizado até mesmo para escravos. Então, ao aplicar esse termo, Paulo mostra que o ministro ele não é o dono da igreja, mas ele trabalha sob a autoridade de Cristo, que é o verdadeiro Senhor da igreja, que é o verdadeiro comandante da embarcação. Então a igreja ela deve também reconhecer que os ministros eles são, segundo o texto, despenseiros do evangelho. E a palavra aqui despenseiro significa administradores da casa. Então naquela época, e hoje ainda há em alguns lugares, no mundo antigo, era aquele administrador responsável por gerir os bens da casa. Aquele homem que era designado, que distribuía os alimentos, aquele homem que supervisionava os servos, cuidava do funcionamento da propriedade, contudo, não era o dono da casa. Tudo que ele administrava era do seu Senhor. Então, o apóstolo Paulo afirma que esses ministros, eles são administradores dos mistérios de Deus. E aqui tem um ponto muito interessante, porque o termo mistério aqui, ele se dá em relação àquilo que foi revelado. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver esta expressão se repetindo uma série de vezes, dizendo que aquilo que era mistério no passado, agora está revelado. Então, a igreja ela precisa reconhecer que este homem, que este pastor, agora ele detém o conhecimento deste mistério. Por isso ele não pode criar uma nova mensagem, mas simplesmente replicar aquela mensagem que foi revelado a ele. Parece que muito ao contrário do que nós temos visto hoje, onde as pessoas constantemente têm inventado uma nova mensagem, uma nova forma de evangelho. Mas nós vemos aqui que a igreja ela deve reconhecer também que o ministro, ele pertence a Cristo. Esses ministros são de Cristo. Eles são dispenseiros dos mistérios de Deus, para ensinar uma única coisa. Ele usa esses termos para dizer que o ministro ele não pertence à igreja como propriedade. O ministro é dado à igreja para o benefício da igreja, para o bem da igreja, como nós vimos na semana passada. Mas, interessantemente, esse ministro, ele também não pertence a si mesmo, mas ele pertence a Cristo. Ele apenas administra esta obra, ele foi chamado para administrar esta obra, mas ele não é o dono final desta obra.
Então hoje nós olhamos muitas vezes igrejas onde os pastores eles são donos da igreja. Nós vemos muitas vezes igrejas que exaltam os pastores como estrelas, como figuras talvez aí tão interessantes aos olhos do mundo, quando na verdade nós olhamos aqui o ministro, ele como um servo de Deus, que é colocado como um remador dentro de uma embarcação. Não sei se vocês conhecem a história do fundador, do pai do presbiterianismo, John Knox, que foi preso em 1547 após a queda do castelo de St. Andrews. Ele é capturado pelas forças francesas e foi enviado às galés, ou barcos, e passou 19 meses como remador forçado nessas galéses, acorrentado sobre ordens, sem qualquer controle do rumo do navio, apenas remando, remando e remando. Mais tarde ele escreveria, abre aspas, a ninguém corrompi, a ninguém defraudei, não fiz mercadoria, para a glória de Deus o escrevo do glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas segundo a medida da graça que me foi concedida, reparti a palavra da verdade em porções justas, abatendo a rebelião dos soberbos contra Deus e levantando as consciências atribuladas pelo conhecimento de seus pecados, ao declarar que Jesus Cristo, o poder de sua morte é eficaz operação de sua ressurreição no coração dos fiéis. Então, o que nós vemos neste homem é justamente um ministro, um remador, um ruperetas, aquele que estava remando como escravo e agora se coloca como alguém que não corrompeu, que não defraudou, que não fez mercadoria, mas trabalhou e escreveu todos os dias para a glória de Deus. Completamente o contrário do que nós temos visto hoje em muitas dessas igrejas. Então, o que nós devemos fazer é reconhecer que os pastores, eles são servos do Senhor e devem ser avaliados por meio dos critérios bíblicos e não por meio dos critérios culturais, não pelos critérios do mundo, não pelo carisma, não pela eloquência, não pela popularidade, mas pela fidelidade a Cristo. Então a avaliação correta de um pastor não é se eu gosto dele ou não, se o estilo dele é bom ou não, se a roupa dele é bonita ou não, se o relógio dele é caro ou não, mas ele é fiel ao Evangelho? Ele é fiel ao Evangelho. Nós precisamos reconhecer que o pastor, este servo, ele é fiel ao Evangelho. Mas nós devemos também reconhecer quem é o Senhor da igreja. Então os ministros, eles são servos, mas Cristo é o Senhor. Nós precisamos honrar os líderes, nós precisamos orar pelos líderes, mas nós não podemos depositar a nossa esperança nos homens. Então a obra, ela é de Deus, unicamente de Deus, e estes ministros são apenas servos. Então, assim, se os ministros eles devem ser corretamente conhecidos como servos de Deus, então surge a pergunta: o que Deus exige destes servos? O que Deus exige destes servos? Então, nós veremos no segundo ponto que a igreja deve exigir fidelidade na administração do Evangelho, no verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O dispenseiro precisa ser encontrado fiel. Então nós vemos que depois de definir esta identidade do ministro, o apóstolo Paulo passa então a explicar que critério é esse. E nós vamos ver que a igreja ela deve exigir a fidelidade como um requisito ao ministério. E é por isso que a palavra começa dizendo e que se requer destes dispenseiros. Então a palavra aqui é requerido, significa exigido, procurado. Isso não é opcional. O que nós temos visto aí fora,
Muitas vezes é uma relativização. Não, tudo bem, ele roubou, mas não tem problema. Ele adulterou e voltou a ser pastor. Não, isso não tem problema. Ele roubou a igreja. Não, mas tudo bem, vamos colocar isso aqui por baixo dos panos. A igreja ela deve exigir a fidelidade deste ministro. Então essa exigência, ela não é simplesmente uma exigência da genialidade desse pastor, da popularidade deste pastor, dos relógios caros deste pastor, das roupas caras deste pastor, da quantidade de livros que este pastor escreveu, mas fidelidade. Fidelidade ao Evangelho. Então, depois de definir isso, nós vamos ver que este homem, ele deve ser exigido pela igreja que ele pregue unicamente a mensagem que ele recebeu. A igreja deve exigir fidelidade à mensagem que ele recebeu. Por isso que ele precisa ser encontrado fiel. A palavra aqui, fidelidade, ela descreve alguém confiável, alguém digno de confiança, leal àquilo que recebeu. É isso que nós cristãos devemos ser. Permanecer fiel ao Evangelho. Então essa igreja ela deve também exigir a fidelidade no serviço, e é por isso que ele precisa ser encontrado fiel. Porque esta fidelidade ela precisa ser examinada. Assim como aquele administrador, aquele homem que trabalha no banco, cuidando do dinheiro, o ministro também precisa passar por este crivo. Então observe que a vida no ministério ela não é algo tão fácil, porque isso implica perseverança, porque obviamente o ministro ele não é perfeito. O ministério aqui ele não deve ser medido apenas por momentos isolados, momentos em que ele está triste, está feliz, mas ele deve ser avaliado por uma vida inteira de fidelidade ao serviço do Senhor. Em Genebra, Calvino ele também enfrentou diretamente uma das famílias mais poderosas e influentes daquela cidade. Calvino e Farel, outro reformador, defendia que a igreja ela deveria ter a autonomia para decidir quem estava apto ou não para tomar a Santa Ceia do Senhor, e inclusive aplicar a disciplina eclesiástica. Entretanto, o Conselho de Genebra, Conselho da cidade de Genebra, achava que esse controle deveria ser da cidade e não da igreja. Então, na Páscoa de 1538, Calvino e Farel, eles recusam-se a ministrar a ceia para alguns homens, algumas famílias ali de imorais e insubordinados, desafiando a ordem do Conselho de Genebra. E isso leva também à demissão. Calvino é demitido da igreja e vai então para Estrasburgo, onde pastoreia refugiados franceses. E em 1541 ele é novamente convidado a retornar para Genebra e retoma o seu posto de pastor naquela igreja. Entretanto, em 1553, mais uma vez acontece aquilo que é conhecido como o confronto contra os libertinos. As mesmas famílias, insistindo em participar da ceia do Senhor, sem arrependimento verdadeiro, estão diante da mesa, e Calvino se coloca entre essas famílias e à mesa do Senhor e diz: vocês não tomarão a Santa Ceia, porque este sacramento não poderia ser profanado. Obviamente ele sabia que a sua posição como pastor poderia ser removida, mas apesar de forte oposição, encontrou problemas. Desta vez, ele não é demitido. Entretanto, o que nós vemos aqui é um homem que entendeu que a sua responsabilidade não era agradar homens, mas proteger a mesa do Senhor, para que a mesa do Senhor não fosse profanada. Hoje, o que a igreja deve exigir do seu ministro? Nada mais do que aquilo que o Senhor exige: ser encontrado fiel. Então, hoje o problema não é apenas suprimir aqueles que são imorais, porque em muitas igrejas a imoralidade mora nesta igreja.
A imoralidade está vivendo na igreja, obviamente na igreja visível. Então a igreja deve exigir fidelidade na exposição da palavra de Deus, e não histórias da carochinha. A igreja deve exigir esta fidelidade e não apenas historinhas para boi dormir. A igreja deve exigir que a sã doutrina seja guardada e não exigir do pastor para que não haja confrontos, para que o seu ego sensível não seja machucado. A igreja ela deve exigir a fidelidade desses pastores e repudiar qualquer homem que busque o ministério por glória. A igreja precisa repudiar aqueles que são adúlteros, aqueles que são imorais. A igreja deve repudiar aqueles que estão envolvidos em escândalos financeiros por causa da igreja. Então a igreja ela não pode de forma alguma passar a mão por cima. Então a igreja ela deve exigir que estes ministros sejam encontrados fiéis a Cristo e não fiéis ao mercado de venda do Evangelho. Então a igreja ela deve reconhecer que estes ministros eles são servos de Cristo. A igreja deve exigir que estes ministros sejam fiéis, mas não deve exigir aquilo que a Bíblia não exige. Mas ela precisa também lembrar que a avaliação final pertence ao próprio Senhor. E é o que nós vemos no terceiro ponto. A igreja deve confiar no julgamento fiel e final do nosso Senhor, do versos 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. E então, neste ponto, o apóstolo Paulo ele aborda diretamente o problema que estava ocorrendo na igreja de Corinto. A tendência de julgar os líderes por meio dos critérios humanos. Este não prega tão bem como Apolo. Apolo é mais eloquente. Esse Alexandrino, nossa! Não, mas vocês viram como Pedro é. O Pedro é incisivo, ele chega, ele exorta, ele xinga, ele briga. Mas Paulo ele tem umas cartas aí que são boas. Mas, cara a cara, ele parece ser um cara um pouco fraco. Bom, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que a igreja ela deve confiar no julgamento do Senhor, porque o julgamento humano é limitado. E é por isso que ele diz, olha, não me importo em ser julgado por tribunal humano. Essa igreja estava avaliando o apóstolo Paulo como se tivesse a autoridade final sobre o ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo lembra que este julgamento humano ele é limitado, pois os seres humanos eles não conseguem ver completamente esta realidade. Eles não conseguem. E é por isso que a igreja deve confiar no julgamento do Senhor, porque a própria consciência é limitada. É o que ele diz, nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Ele conhece que, primeiro, ele reconhece que a sua consciência não está acusando. Nós vemos aqui uma humildade do apóstolo Paulo nesse sentido, porque ele diz, olha, eu não tenho nada aqui na minha consciência que esteja me acusando. No entanto, ele acrescenta que isso não significa que ele esteja completamente justificado. Porque ele sabe que ele é pecador. Apesar da palavra de Deus ser fiel, não conter erros, ser inerrante, ele como ser humano, ele é falho, ele é pecador. E ele diz, olha, minha consciência não está acusando, mas no final o Senhor trará luz a todas estas coisas. E é por isso que a igreja, ela deve confiar no julgamento do Senhor, que revelará todas as coisas. No verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Por quê? Porque quando Cristo retornar, Ele fará duas coisas que nenhum tribunal humano pode fazer. Primeiro, Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas.
Ou seja, tudo que está oculto será revelado. Tudo. Tudo que está no meu coração, tudo que está no seu coração, todas as suas ações, todas as vezes que você serviu o próximo, todas as vezes que você deixou de servir o próximo, todas as vezes que você buscou glória para si mesmo, tudo isso virá à tona, tudo isso será revelado. Em segundo lugar, ele manifestará os desígnios dos corações. Então a palavra usada aqui significa os propósitos e intenções profundas do coração humano. Primeiramente, ele está falando para os ministros, mas obviamente isso se aplica a cada um de vocês, isso se aplica a mim, isso se aplica às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos homens, às mulheres. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez, passará pelo crivo do Senhor, e Ele trará à luz todas as coisas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então eu fico imaginando, e isso aqui deve gerar temor ao nosso coração, porque nós podemos parecer crentes excelentes, crentes nota 10, 5 estrelas, ajudam, amam a Deus, amam o próximo, servem na igreja, servem os irmãos, mas pode ser que no final seja que nem naquele desenho do Scooby-Doo, para aqueles que lembram, não sei nem se existe mais. Mas eu sei que durante muitas vezes este episódio corria atrás em descobrir quem era aquela pessoa, quem era aquele fantasma, quem era aquele homem que estava ali envolvido com aquele crime. E eles tentavam buscar, eles tentavam descobrir, e então haviam vários eventos que mudavam os twists da história. Mas chegava um momento onde o vilão era capturado, a máscara era removida, e tudo então viria se esclarecer. Aquilo que parecia uma coisa torna-se outra, as intenções escondidas eram reveladas e a identidade verdadeira aparecia. É exatamente isso que nós vemos aqui. Nós vemos que hoje nós enxergamos de forma parcial, nós interpretamos segundo as nossas intenções, somos guiados muitas vezes pela aparência, porque ainda estamos no meio da história. Mas chegará o dia em que Cristo revelará todas estas coisas e todas as máscaras serão removidas. E então Ele trará à luz tudo aquilo que está oculto e revelará os desígnios do coração. E então haverá um julgamento perfeito desta realidade. Portanto, confie que Deus julgará todas as coisas. Ele julgará os escândalos financeiros. Ele julgará os líderes que pareciam íntegros. Ele julgará todas aquelas decisões que foram motivadas pela popularidade, pela fama, pelo poder. Então, por algum tempo, tudo parece legítimo, mas quando a verdade vir à tona, as intenções serão expostas, as motivações serão reveladas, e então a realidade aparecerá. Todos nós seremos colocados diante do Senhor. Tudo aquilo que está no nosso coração será exposto. Então, a partir de hoje, sirva com integridade. Ame o seu próximo com integridade. Se você não fazer, você será julgado por isso. Se você fazer, você será julgado por isso. Se você fazer com más intenções, você será julgado por isso. Mas faça, ame o seu próximo e ame a Deus. Então, para concluir, Jonathan Edwards, ele perdeu o púlpito. Ele nunca mais voltou para esta igreja. Ele se mudou para outra cidade, Massachusetts, mas não perdeu a sua fidelidade. Ele perdeu a aprovação dos homens, mas permaneceu aprovado diante de Deus. E no fim, isso é o que realmente importa. O que aconteceu com ele, então, depois que ele foi demitido? Depois de ser removido do púlpito, ele prega uma última vez nessa igreja, e depois deste sermão de despedida, ele se muda e se torna, então, pastor e missionário entre os índios, e lá ele passa cerca de 6 a 7 anos pregando para essas tribos. Porque o ministério dele nunca foi sobre popularidade, sucesso, permanência,
sempre foi sobre fidelidade. A igreja, ela pode julgar mal, a consciência pode falhar, mas haverá um dia que Cristo trará tudo o que está oculto. Jonathan Edwards, ele certamente entendeu isso. E a vida dele ecoa justamente aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. O ministro não é o dono da igreja, e o evangelho não é um produto para ser adaptado. E o julgamento final não pertence aos homens, mas a Deus. Então, o que é um ministério bem-sucedido? Se nós pudéssemos falar, o que é ser um pastor, um ministro bem-sucedido? Um pastor bem-sucedido, um ministério bem-sucedido é ser encontrado fiel. Mais à frente, Jonathan Edwards, para encerrar, ele diz o seguinte, abre aspas: a sinceridade na religião consiste em colocar Deus como mais elevado no coração, em escolhê-lo acima de todas as outras coisas, e em ter um coração disposto a vender tudo por Cristo. A prova adequada de que um homem tem o coração disposto a deixar tudo por Cristo é quando ele é, de fato, colocado à prova. Quando Cristo e outras coisas entram em competição, de modo que ele precisa, na prática, apegar-se a um e abandonar ao outro. Abandonar tudo por Cristo no coração é o mesmo que ter um coração disposto a abandonar tudo por Cristo quando chamado a isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Coloque, Senhor, os nossos olhos no lugar certo. Coloque, Senhor, o nosso coração no lugar certo. Ensina-nos, ó Deus, a enxergar a Tua igreja com os Teus olhos. Ensina-nos, ó Deus, a enxergar a igreja e os ministros como o Senhor enxerga. Fortalece, Senhor, a cada um de nós, porque um dia todas as nossas obras, como nós já vimos anteriormente, serão passadas pelo fogo. O Senhor trará à luz tudo aquilo que está oculto e fará evidente, Senhor, os desígnios do nosso coração. Por isso nós oramos nesta manhã para que o Seu amor encha o coração deste povo e esse povo possa lhe glorificar, ó Deus, em cada ação das suas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé para receber a bênção e encerrar o nosso culto e responder em doxologia. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.